Tlim, 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 tlim. Eu esqueci o sininho lá no hotel, amanhã eu trago o sininho. Tlim, 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 começando. Aula, aula. Bom, eu vou começando devagarzinho, aí todo mundo vai entrando aí devagarzinho aí. Bom, agora, o que a gente verifica é que aquele pessoal antigo, ele tinha lá suas ideias, as coletas, tá bom? Cada um tinha lá suas ideias, uma um pouco mais maluca, outra mais maluca ainda, mas havia alguns que tinham uma visão que era moderna demais para a época. E um desses foi o tal do Giordano Bruno. As ideias dele. O espaço é infinito. Bom, isso até hoje a gente não sabe se é verdade ou não. As estrelas são outros sóis. Isso a gente sabe que isso é verdade. Então ele chutou certo. Chutou, mas acertou. Em torno dessas estrelas giram outros planetas, o que é verdade. Isso a gente tem convicção de que hoje isso é verdade. Com outros seres vivos, aí já viajou na maionese, aí a gente já não sabe se é verdade ou não. E a Terra se move, isso é verdade. Bom, acontece que pela roupa dele, vocês podem ver que ele era bem religioso, inclusive. Só que falava coisas que iam bem contra aquilo que os padres achavam naquela época. E aí os padres falaram, não pode falar essas coisas porque isso vai contra os preceitos da religião. Só que ele não se inventava de jeito nenhum. Ele falava mesmo, porque o Galileu, quando o Papa prendeu ele, pressionou, ele fala, tá bom, vai, não gira, não se move, tudo fica por isso mesmo. Quer dizer, ele voltou atrás daquilo que ele falou. Não sei se ele acreditou naquilo que ele voltou atrás, mas ele falou, tá bom, eu vou dizer que não te move. Dizem as más línguas que, quando acabou o julgamento e ele saiu, ele falou, mas que se move. Mas isso não foi gravado, então a gente não sabe se realmente é verdade. Mas o Giordano Bruno não queria saber, ele manteve aquilo lá, foi preso, para que ele de alguma forma voltasse atrás, ele não voltou atrás, aí ele foi condenado a ser queimado vivo. E já estava amarrado lá, com a madeira lá embaixo para acender, aí ele está chegando para ele, não fale o contrário para você se redimir, não sei o que. Não, e ele continuou falando, e ele não parava de falar. Tanto é que dizem que eles tiveram que cortar a língua dele para ele parar de falar. E não voltou atrás. Ele realmente tinha convicção dele. E bom, aí não teve dúvida que acabou indo para o fundo mesmo. Mas, percebe que parte daquilo que ele falou, hoje nós sabemos que é verdade. O resto ainda não sabemos, mas uma boa parte era verdade. Bom, aí o heliocentrismo agora por conveniência. Um outro religioso, o Copérnico. O Copérnico, ele era filho de pessoas importantes, mas que morreram. E que ele foi criado por um tio dele. E esse tio dele também era um alto dignitário da Igreja Católica.
E ele mesmo, o próprio Copérnico, era um seminarista. Então ele era um católico convicto, bem devoto, inclusive. E nunca quis ir contra a Igreja Católica, jamais. Só que ele verificou o seguinte, que, do ponto de vista de matemática, que ainda era um problema naquela época, do ponto de vista de matemática, era mais fácil e mais preciso se se considerasse que o Sol é que estava fixo e que os outros astros giravam em volta do Sol, inclusive a Terra. Só a Lua que girava em volta da Terra, e não o Sol. Mas ele falava que, olha, isso é uma simplificação matemática. Ele nunca quis colocar o Sol no centro do universo, ou pelo menos ele dizia que não queria, porque ele acreditava na Igreja Católica. Mas ele fala, por facilidade de cálculo, o sistema heliocêntrico é mais eficiente. Mas mesmo assim, ele teve medo de publicar as coisas, e na verdade ele só publicou o livro dele já quando ele já estava um pé na cova já. Tanto é que quando o livro saiu, um dia depois ele já babau. Quer dizer, então ele deixou para publicar em última hora, porque ele já sabia que ia ter problema. Falou, agora já estou velho mesmo, se me queimar, não vai fazer coisa diferente. Então publicou, certo? Mas ele... Percebe que alguns dos argumentos que ele utilizou, ele até utilizava a favor da igreja. Porque, por exemplo, lembra que a igreja admitia que no céu só podia ter movimentos perfeitos, ou uma circunferência ou uma reta. Acontece que o planeta Marte, por exemplo, era um daqueles que, conforme o tempo ia passando, aqui está o fundo de estrela, o planeta ia fazendo esse movimento bonitinho, como a igreja dizia, nós já não dizíamos. Isso para a igreja era terrível. Como é que pode fazer um movimento maluco desse lá no céu? No céu só podia ter movimento circular perfeito. Isso era uma coisa que a igreja não gostava. Mas isso era observacional, então não tinha jeito de negar. Foi aí então que o Kepler falou, esse movimento, ele só é desse jeito porque nós estamos observando assim. Mas se a gente considerar que o movimento é heliocêntrico, volta a cair naquilo que a igreja diz, que o céu é um lugar onde os movimentos são circulares e perfeitos. Por quê? Olha lá, se aqui eu colocar o Sol no centro e a Terra girando aqui em volta do Sol e o planeta girando aqui assim, de tal forma que num determinado instante, quando a Terra está aqui, o planeta é visto nessa direção aqui, ó, perto da centelha branca e amarela aqui. Aí conforme o tempo vai passando, a Terra vem vindo para cá e o planeta também. Só que, seguindo aquela velha orientação de que quanto mais longe o planeta estava do Sol, mais tempo ele levava para dar a volta, isso significava que enquanto que a Terra andou um pedação aqui, o planeta andou um pedaço menor. Por quê? Quando está mais longe, lá vai andar menos. De modo que aqui nessa nova posição, o planeta aparece nessa posição 1 aqui. Aí a Terra andou mais um pouquinho até aqui, o planeta Marte veio até aqui. Aqui da Terra eu vejo nessa posição, então, vem vindo lá, 0, 1, 2, vem vindo para cá. Aí quando a Terra vem para essa outra posição, o planeta andou um pouquinho só. Percebe que agora o planeta é visto aqui. Então o planeta foi indo para lá e agora ele está voltando. Então percebe que conforme ele vem vindo para cá, o planeta vai vindo para cá. Aí depois de algum tempo ele começa a ir para lá outra vez. Então o que o Kepler, o Copérnico falava era o seguinte, percebe que na verdade, o movimento que o planeta faz é um movimento circular perfeito. Só que se a gente pudesse observar do céu, do Sol, e não da Terra. Então percebe que com isso ele até tentava dizer para a Igreja Católica que aquele modelo que ele estava propondo era até um modelo que justificava aquilo que a Igreja dizia. Só que visto de um referencial diferente. Então, com isso daqui, ele conseguia explicar esses movimentos malucos que os planetas pareciam fazer lá no céu. Em outras palavras, ele
dizia então que aquilo que a gente via na Terra, na verdade, era uma soma de movimentos. E que o movimento real era um movimento circular. Bom, no começo, percebe que eles tinham instrumentos, e esses instrumentos eram todos a olho nu, no sentido de que não tinha lente, mas tinha instrumento. Então, por exemplo, o Evérios tinha uma luneta, só que era uma luneta que era oco, era tubo oco, não tinha lente no meio. Então ele só determinava a posição, não via maior, nem mais perto, nada, né? Só determinava a posição. Então, está vendo aqui, tinha um sisteminha aqui, um quadrante, com um barbante aqui e um pezinho aqui assim. Porque conforme ele deslocava a luneta, o peso ficava sempre na vertical e podia ler a posição da luneta. Então eles tinham um instrumento bom, só que nenhum instrumento com algum meio óptico diferente do ar. De modo que até 1609, a chamada era pré-telescópica, tudo foi feito a olho nu. Em 1609 é que o Galileu apontou lá a sua lunetinha, pequenininha, apontou a sua lunetinha para o céu e verificou que isso aqui está completamente fora de escala, tá? A luneta dele era desse tamanho, assim. Uma coisinha de nada. Menor do que o telescópio que vocês vão construir aqui. O telescópio que vocês vão construir aqui na aula é maior do que o telescópio que o Galileu usou. Então, percebe que ele tem aqui o telescópio dele, só que com esse telescópio michuruquinho, ele olhou para o céu e essa região que tinha pouquíssimas estrelas, de repente, ficou cheio de estrelas. E aí, então, pela primeira vez, aquela ideia de que a Via Láctea era formada de um monte de estrelas foi comprovada. Só que percebe que precisou de um telescópio. De tal forma que, ó, está aqui a Via Láctea, e isso daqui que para nós parece uma nuvem, na verdade, existe nuvem de gás também, mas existe um monte de estrelas lá. Só que estão tão longe e o número é tão grande que parece que estão uma junto com a outra. Então o Galileu olhou no telescópio e pela primeira vez conseguiu mostrar que realmente a galáxia era formada por um monte de estrelas. Um pedacinho de uma região pequenininha do céu. Está vendo? Uma das coisas, né, que normalmente fala que foi o Galileu que olhou pela primeira vez para o céu, o telescópio que ele inventou. Bom, será que realmente ele foi o primeiro a inventar a luneta e foi o primeiro que observou o céu com uma luneta? E a resposta para as duas perguntas aparentemente é não. Então, o que acontece é o seguinte. Imagina que tem um eixo de passagem do tempo aqui. O Galileu está aqui, em 1610. Em 1286, quer dizer, quase 350 anos antes, já se fabricava lentes. Quem assistiu aquele filme O Nome da Rosa deve lembrar direitinho daquelas primeiras lentes construídas pelos monges da época. Então, pensei que em 300 e poucos anos antes do Galileu, já tinha lente. A construção de óculos, em 1352, já era um negócio bastante adiantado. O óculos era caro, mas era disponível. Existem indícios de que esse holandês, chamado Zacharias Janssen, não sei lá se a pronúncia está correta, por volta de 1600, quer dizer, 10 anos antes, parece que ele inventou a luneta. A gente não tem documento que comprova isso, mas algumas coisas escritas sugerem que ele já tinha inventado a luneta.
Por exemplo, ele escreveu que, olhando através dessas lentes, é claro que pode ser um óculos, provavelmente não estava enxergando direito, comeu um pau, botou e começou a enxergar bem, ou sei lá se ele colocou uma lente atrás da outra por coincidência e lá, descobriu o telescópio. Porque ele disse, olha lá, olhando através dessas lentes, ele clama ter descoberto todas as coisas a grande distância que podiam ser vistas como se estivessem perto. Bom, é claro que um óculos também faz isso. Agora não a grande distância. Bom, enfim, tudo bem. Aí, um sujeito chamado Thomas Harriot, em 1609, quer dizer, antes do Galileu, fez desenhos da Lua com detalhes que a olho nu não são visíveis. Só com uma luzinha. E aí o Galileu, percebe que um mês depois, mostrou a luneta dele lá pro pessoal lá da igreja, do pessoal importante lá, mas o pessoal da igreja não quis ver. Dizia assim, aquilo que eu não posso ver a olho nu é porque Deus não queria que eu visse. Então não vou colocar alguma coisa na frente do meu olho para ver aquilo que Deus não quer que eu veja. Então o pessoal da igreja no começo não foi. Mas uma coisa que chama a atenção no caso do Galileu é que ele desenhou a Lua. Então o Galileu desenhou a Lua e desenhou essa cratera aqui. Não tem. Quer dizer, ele desenhou uma cratera que, do ponto de vista prático, a gente não consegue determinar. Eu pensei que do jeito que ele desenhou, é uma coisa que deveria chamar muito a atenção. Eu pensei que era muito grande. Esse daqui, mano. Não é, com certeza. Então, ficar assim meio... Será que realmente ele olhou pela luneta para tudo? Bom, então percebe que aparentemente não foi ele que inventou a luneta. Aparentemente também nem foi ele o primeiro a olhar para o céu pela luneta. Qual o motivo dele ser tão reverenciado ainda hoje? Bom, uma coisa é o marketing. O cara era bom, mas ainda tinha alguém que dava apoio para ele. Mas é claro que ele fez uma coisa importante também, que a gente não pode esquecer. De uma forma geral, a gente pode dizer que o Galileu sistematizou a pesquisa científica, sistematizou o método científico. O que é o método científico? O método científico se baseia em fazer uma observação, fazer uma pergunta sobre aquela observação, sugerir uma hipótese para explicar essa pergunta com relação àquilo que foi observado, fazer uma previsão. Bom, se realiza o teste, se o teste confirmou, legal, então vamos fazer uma nova previsão. Aquela primeira que eu fiz deu certo, vamos fazer outras. Então funciona. Se por outro lado o teste não confirmou, então eu tenho que fazer uma nova hipótese para explicar aquela observação. Em outras palavras, para que alguma coisa possa ser considerada como uma base científica, é necessária a realização de experiências, é necessário fazer uma hipótese e fazer experiências para verificar se aquela hipótese bate. E isso é uma coisa que a gente usa ainda hoje no método científico. Percebe que, é claro que a gente vai falar, mas então antes de Galileu não havia ciência? Claro que havia ciência. Só que não estava sistematizado. Então, tinha gente que fazia ciência, mas não era uma forma sistemática de fazer ciência. Simplesmente. Então, com o Galileu, isso de alguma forma foi orientado. É assim que se faz uma pesquisa para que alguma coisa tenha valor científico. Bom, e aí então vem dessa briga entre os geocentristas e os heliocentristas.
Né? Quem é que ganhou essa briga? Bom, percebe que os geocentristas achavam, os antigos filósofos, né, achavam que as evidências as evidências observacionais para o sistema geocêntrico eram mais evidentes do que as experiências para o heliocentrismo. Percebe que dos antigos filósofos, o único que gostava do heliocentrismo era Hipparcos. Mas ele também não tinha prova, ele só chutava. Quais eram as evidências observacionais que mostravam muito mais próximo do geocentrismo do que o heliocentrismo? Então, vamos lá. Alegadas evidências, com coisas positivas para o geocentrismo. Observacionalmente, todo o céu parece girar em torno da Terra no chamado movimento diurno aparente. É isso que eu vejo. Ué, se o método científico é fazer observação e tirar a conclusão, se eu olho para o céu, eu vejo que o céu está girando. É uma conclusão. Não tem contraditório isso. É isso e ponto final. É isso que eu vejo. Não se observa o fenômeno da... Já vou explicar. O fenômeno da paralaxe anual de estrelas, ou seja, a mudança de posição de uma estrela mais próxima com relação às demais mais distantes ao longo do ano. O problema é que existe esse fenômeno, a gente consegue observar esse fenômeno, só que para poder ver esse fenômeno, a gente precisa de um instrumento cuja precisão é melhor do que a precisão dos instrumentos que eles tinham na época. Então, eles pensaram certo. Então, esse negócio de observação por paralaxe é o seguinte, por exemplo, quando eu estou aqui assim, eu olho para o projetor do professor Jodolfo, para a filmadora do professor Jodolfo, eu vejo a filmadora na direção do rapaz de blusa vermelha. Imagina que aquilo é o Sol e eu sou a Terra. Eu estou vendo o Sol na direção daquele objeto, daquela estrela de blusa vermelha. Se eu me desloco para cá, então se a Terra se movimentasse, eu iria ver o Sol na direção agora da moça de blusa preta. Isso é uma boa demonstração de que a Terra está mudando de posição. O problema é que isso acontece, existe essa variação, só que ela é tão pequenininha que a olho nu é impossível de se observar. Então, quer dizer que eles sabiam até como provar que se realmente a Terra estava girando em volta do Sol. Só que eles tinham a ideia, mas não tinham o instrumento para poder medir, ou para poder observar aquilo que a ideia deles dá. Ainda a favor do geocentrismo, o movimento de cada astro é uma circunferência perfeita, estando a Terra no centro. É isso que se via. Então, o que a gente verifica é que, bom, os movimentos não são circunferências perfeitas, mas sim elipses. Mas, como o Kepler mostrou, depois a gente vai ver, circunferências e elipses têm as mesmas características orbitais. O céu é imutável, mas a Terra não. Bom, nós sabemos hoje que o céu não é imutável. Então, aparecem supernovas, aparecem estrelas que acabam morrendo. Então, não é imutável. Alguns problemas que o geocentrismo. Os planetas parecem mudar de brilho, sugerindo que eles podem estar mudando a sua distância com relação à Terra. Significa que se o planeta está mais distante, porque está girando em volta do Sol, fica mais distante da Terra, seu brilho dele fica menor, e coisa assim. Isso daqui, de alguma forma, a gente destrói. Isso, de alguma forma, destrói a ideia de que o movimento tinha que ser circular com a Terra no centro. Porque se o movimento fosse circular com a Terra no centro, o planeta ficaria sempre à mesma distância da Terra. Portanto, seu brilho não poderia mudar. A não ser que ele variasse intrinsecamente. Mas aí ia contra o argumento de que o céu era imutável.
Alguns planetas parecem realizar aquele movimento retrógrado, então parecia no sentido de dar uma voltinha, mas isso podia ser explicado através de o movimento teria que ser visto a partir do centro do sistema, do Sol, e não na Terra. Mas, bom, na época isso contrariava as ideias de movimento que os astros tinham que ter, que deveriam ser circulares, perfeitos, circulares uniformes. Mais um problema. Os movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas não ocorrem com velocidade uniforme ao longo do tempo. Okay? Isso contrariava a ideia de que os movimentos teriam que ser circulares e uniformes. E bom, os planetas Mercúrio e Vênus nunca se afastam muito do Sol, mostrando que o mais razoável é supor que eles estariam girando em torno do Sol e não da Terra. E bom, existe um monte de coisas que são a favor do heliocentrismo. Então, as aparentes mudanças de brilho dos planetas ao longo do tempo poderiam ser explicadas pelas diferentes distâncias da Terra aos planetas devido aos seus movimentos em torno do Sol. Então, quanto mais longe, a luz que chega vai chegar menos e assim para frente. Então, isso era alguma coisa que dava para explicar. O problema é que quando o astro está mais longe, de vez em quando ele fica mais brilhante do que quando ele está perto. Principalmente no caso de Mercúrio e Vênus, que nós vamos ver que ele tem fases. E exatamente quando ele está mais perto, ele está com uma fase que não permite a observação direito. Ele fica menos brilhante. O movimento retrógrado de alguns planetas poderia ser explicado pelo movimento relativo da Terra e dos planetas em torno do Sol. Então, isso seria o razoável. O problema é que isso está de acordo com a lei de Kepler, mostrando então que quanto mais distante o planeta está do Sol, maior é o seu tempo de orbital. E bom, tem um monte de outras coisas, né? Que o Mercúrio e Vênus sempre perto do Sol, que nós temos isso, então tinha que estar girando em torno do Sol e não em torno da Terra. E o heliocentrismo tinha também problemas. Esse problema é que as variações da velocidade do Sol, da Lua e dos planetas não poderiam ser explicadas apenas com o deslocamento do centro do movimento da Terra para o Sol, tinha que ter mais algum motivo, e esse algum motivo eram as órbitas elípticas, que na época não eram conhecidas. Então, tem um monte de coisa, né, que uma das coisas que eu falo assim, mas se a Terra estivesse se movimentando, a gente deveria sentir esse movimento, nós deveríamos estar sendo jogados fora da Terra, a gente deveria perceber isso. E é verdade, a gente está sendo jogado para fora da Terra. Só que essa aceleração centrípeta é tão pequenininha que o ser humano já incorporou no próprio peso, então não percebe essa diferença. Então, se a Terra está girando em torno do seu eixo, por que não somos lançados para fora? Dessas coisas, não estamos sendo lançados para fora porque a velocidade de rotação não é tão grande a ponto de a gente ser lançado. Mas isso era uma coisa que eles apresentavam como sendo alguma coisa contra, coisas assim. Porque não se nota para lá que se anota as estrelas mais próximas? Bom, não se nota na época porque não tinha instrumento, mas na verdade ela existe. Então, são um monte de coisas. Mas então, a translação da Terra, como é que puderam provar que a Terra geralmente girava em torno do Sol? Bom, então, quando a gente observa as estrelas, a impressão que a gente tem é essa: daqui a Terra, aqui estão as estrelas no céu, e o Sol parece que se movimenta com relação àquelas estrelas lá no fundo. Isso é que a gente vê. É claro que nós sabemos que não é o Sol que gira em volta da Terra, mas é o contrário. Então, na verdade, o Sol está aqui e a Terra é que está girando aqui em volta do Sol. Mas, do mesmo jeito, né? Pensar que enquanto eu estava aqui na Terra, eu olhava para o Sol e o Sol aparecia na direção de, sei lá, aqui é Capricórnio. Depois o Sol vinha aqui na direção de Aquário, depois ao contrário, e aqui Capricórnio, depois aqui na direção de daqui, depois aqui, assim para frente. Não, para frente. Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando o Sol
Quando a Terra está nessa posição de Sol está aqui, da Terra eu olho para o Sol, vai na direção de Câncer, depois a Terra está aqui, vai na direção de Gêmeos. Quer dizer, eu vejo o resultado do movimento da mesma forma. Agora, como provar que esse que é o que está certo? Então, aí é que vem para achar a translação da Terra. É aquilo que nós tínhamos falado. Imagine que tem uma pessoa parada aqui, tem alguma coisa aqui em cima da mesa, essa pessoa olha para isso daqui e vê que essa coisa está aqui na direção dessa parede verde aqui. Essa outra pessoa olha para aquela mesma coisa, de uma outra posição, e vai ver, não, está na direção do canto da sala. Imagina, está na direção da parede amarela. Então, pensa que a mesma coisa fixa com relação àquele fundão, depende de onde eu vejo essa coisa, dependendo de onde eu estou. Então, a ideia é a seguinte, por exemplo, imagine que aqui tivesse a Lua, e aqui em Paris e aqui em Porto Alegre, nessa data, eu olhasse para a Lua exatamente na mesma hora. Então, o que eu vou verificar? Olha lá, aqui de Paris, eu vou ver a Lua está aqui, pertinho dessa estrelinha aqui, ó, tem 3 estrelinhas aqui, pertinho dessa estrelinha do meio aqui. Se no mesmo instante, aqui de Porto Alegre, eu olhar para a Lua, eu vou verificar que, olha lá, percebe que está mais longe. Então, o que acontece? Olha lá, o que acontece é que está aqui o Sol, está aqui a Terra, imagine que aqui estão lá as estrelas bem distantes, e aqui tem uma estrela um pouquinho mais próxima. Então, aqui da Terra, por exemplo, sei lá, em janeiro, eu olho para essa estrelinha, essa estrela aparece na direção daquela estrela azul. Cerca de 6 meses depois, a Terra vai estar aqui do outro lado. Se eu olhar para essa mesma estrelinha, pensa que essa mesma estrelinha vai estar na direção daquela estrela vermelha. Então, o que acontece é que houve uma mudança na direção. Essa mudança na direção é que a gente chama de paralaxe. Na verdade, isso aqui é o dobro da paralaxe. A paralaxe é a metade daquele ângulo, por outros motivos que a gente vai ver já já. Então, percebe que o ângulo de paralaxe existe. Então, pelo fato de a Terra mudar de posição, as estrelas mudam de posição com relação ao fundão. Então, os antigos já sabiam que isso deveria acontecer. Só que eles não conseguiam mudar, não conseguiam verificar essa mudança de posição, porque essa mudança é muito pequenininha. Só para vocês terem ideia, a primeira medida disso foi feita em 1838. E só para vocês terem ideia, esse angulinho aqui era na ordem de meio segundo de arco. Meio segundo. As observações a olho nu, permitem o menor ângulo que o olho humano consegue enxergar de 1 minuto. 1 minuto é 120 vezes maior do que isso. De modo que o fenômeno era 120 vezes menor do que a menor coisa que eles podiam observar a olho nu. Por isso que eles não descobriram. Bom, é claro que existe um maior que esse aqui. Por exemplo, o máximo que a gente conhece é de 1,5 segundos. Segundos! Ainda assim, é 40 vezes menor do que o menor ângulo que o olho humano consegue enxergar. E esse é o maior ângulo que existe no céu, que é da estrela nossa. Então, percebe que o que acontece é que o fenômeno existe, eles acertaram que isso explicaria o movimento de translação da Terra, só que não conseguiram medir esse movimento. Então, isso aqui é uma simulação real de algumas estrelas. Então, essas estrelas que estão se movimentando bastante aqui, são estrelas mais próximas que estão se movimentando com relação a outras que estão paradas lá no fundo. Sendo que o período, apesar de todas elas, é um período de 1 ano. Então, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Tá? Então, é isso que a gente observa. Isso é uma verdade. A gente observa quando tem instrumental conveniente para isso. Bom,
Alguns acham que... Lembra que isso daqui foi por volta de 1800 e qualquer coisa. Mas existem alguns que acham que existe uma experiência que foi feita que poderia ter mostrado o movimento de translação da Terra. Vamos ver então. Vamos falar sobre a velocidade da luz e o movimento da Terra em torno do Sol. O Galileu, ele observou uma noite lá, que agora já com o telescópio, ele olhou para Júpiter e verificou que Júpiter estava perto das estrelinhas verdes aqui, e junto de Júpiter tinha 4 bolinhas que não eram visíveis ao olho nu. Ele desenhou. Na noite seguinte, ele olhou para o céu e verificou que Júpiter mudou de posição com relação àquelas estrelas lá do fundão. Perto da estrela verde, veio para a estrela amarela. Perfeitamente justificável, uma vez que o planeta mudava de posição com relação às estrelas fixas. Só que ele olhou para aquelas bolinhas que estavam junto de Júpiter, e as bolinhas também mudaram de posição com relação às estrelas de fundo. Ou seja, aquelas bolinhas não eram estrelas, porque se fossem estrelas, teriam que estar fixas. Aí na noite seguinte, ele olhou, Júpiter mudou de posição, as bolinhas vieram junto, mas uma delas subiu. No outro dia, na outra noite, Júpiter mudou outra vez de posição, as bolinhas também mudaram de posição, que agora já apareceu, aquela que tinha desaparecido. Então, o que ele verificou é que Júpiter mudou de posição com relação às estrelas, razoável. Júpiter trazia junto dele 4 bolinhas que mudavam de posição com relação às estrelas e mudavam de posição com relação ao próprio Júpiter. Em outras palavras, ele chegou à brilhante conclusão que essas 4 bolinhas brilhantes que ele via no céu eram luas de Júpiter. Ou seja, pela primeira vez, conseguiu-se mostrar observacionalmente que não existia um sistema geocêntrico puro. Nem tudo gira em volta da Terra. Essas 4 bolinhas aqui giram em torno de Júpiter e não da Terra. Bom, isso então mostrou claramente que o sistema geocêntrico puro não existia. Mas, aí, o que eles fizeram? Observando então o movimento desses astros aqui, eles veem esses 4 astros aqui, então passaram a se chamar de satélites galileanos. Então são os 4 satélites que o Galileu descobriu. São os 4 maiores satélites de Júpiter. Então, o que ele verificou é que ele podia fazer uma teoria mostrando em quanto tempo cada um deles dá a volta em torno de Júpiter e a posição que cada um deles mais ou menos vai ter com relação a Júpiter conforme o tempo vai passando. Então tinha uma teoria do movimento dos satélites de Júpiter. Aí o Rømer estava interessado em descobrir a velocidade da luz no vácuo. E ele verificou então o seguinte: quando a Terra, por exemplo, estava nessa posição, um dos satélites de Júpiter fazia a sua, apesar que o satélite aqui, que tem vindo para cá, escondia-se a cidade de Júpiter aqui. Então ocorreu um eclipse no satélite de Júpiter. Ele desapareceu. Quando a Terra, no instante previsto pela teoria, quando a Terra estava nessa posição 2 aqui, quando aquele mesmo satélite se escondia aqui assim, ele verificava, puxa, acontece antes do previsto pela teoria. E quando a Terra estava nessa posição aqui, e observava o satélite de Júpiter, ele se escondia atrasado com relação à teoria. Ele fez um gráfico de quanto tempo
o planeta, o satélite se escondia atrás de Júpiter antes do previsto e depois do previsto. E verificou que dava uma diferença de uns 16 minutos, mais ou menos, nessa hora. Bom, na época, já sabia a distância da Terra ao Sol. Portanto, o que o Hubble sugeriu foi o seguinte: olha, a luz, quando o satélite estava aqui, a luz veio até aqui, andando esse pedacinho aqui. Quando a Terra estava aqui, e o satélite se ocultou aqui, a luz andou um espaço maior. Isso significa que, como o espaço que a luz andou é maior, levou mais tempo, significa que, primeira prova, a velocidade da luz não é infinita. Por quê? Porque andado em espaços maiores, ele levou mais tempo, então não pode ser infinito. Portanto, se eu dividir essa diferença aqui, 300 mil quilômetros, 300 milhões de quilômetros, dividido pelo intervalo de tempo aqui, dá cerca de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, esta foi uma ideia de que... Nossa, agora que eu bati o olho aqui. Sequência não tem trema, tá? Os outros eu tirei esse não percebi, passou despercebido. Agora que eu bati o olho aqui. Então eu pensei que o Hubble, então, 1600 e qualquer coisa, pela primeira vez conseguiu mostrar que a velocidade da luz não era infinita. E bom, se a velocidade da luz era infinita, esse tempo aqui, adicional para ele passar, está associado com a órbita da Terra em torno do Sol. Aqui a Terra está mais próxima de Júpiter, aqui está mais longe de Júpiter. Então, a primeira prova, então, aquilo lá, no princípio, justificaria que a Terra tem um movimento em torno do Sol. Mas nem todos acham que aquilo lá seja completamente convincente. E a prova que realmente convence é a seguinte. Imagine que tem uma nuvem, eu estou parado aqui assim, a chuva está caindo aqui assim. Quer dizer que se eu ficar parado, a chuva vai me pegar e só vai me molhar aqui nessa parte vermelha, em cima. Agora, imagine que a chuva continua caindo e eu resolva correr na chuva. Alguns dizem que é correr da chuva. Correr da chuva é só se a chuva ainda não chegou. Porque senão é correr na chuva. Então, estou correndo na chuva. Pensei que essa gotinha aqui, que está caindo aqui assim, se ele tivesse parado, passaria direto aqui assim. Acontece que a gotinha vem vindo aqui assim, e como eu estou correndo, eu dou uma peitada na gotinha. Isso significa que depois de algum tempo, quando eu parar, eu vou estar molhado na frente também. Se alguém não viu que eu estava correndo na chuva, vai olhar para mim e falar: a chuva veio da frente, né? Não, veio de cima. O problema é que eu corri na chuva. Então, o que acontece? A chuva estava caindo nessa direção, então tinha velocidade para cá. O observador estava se deslocando para cá. Portanto, eu tenho a velocidade da chuva, a velocidade do observador. A velocidade relativa é a diferença das duas. Então, parece que a chuva vem daqui. Se fosse a soma disso daqui, daria para cá. É a diferença. Isso significa, então, que a velocidade relativa é a velocidade da chuva menos a velocidade do observador. Vetorialmente. Portanto, enquanto que a direção real da chuva era essa, a impressão que eu tenho é que a chuva vinha daqui. Bem. Então, imagine agora que está o Sol, aqui a órbita da Terra em torno do Sol. Estou supondo que a Terra está girando em torno do Sol. E vamos supor que eu tivesse aqui uma estrela real. Então a estrela está lá. Se eu estivesse parado aqui, é claro que a luz da estrela iria chegar até aqui e eu ia olhar para cima e ver que a estrela está lá. Mas se eu tenho essa velocidade para cá e a luz vem vindo para cá, eu vou ter a velocidade relativa. Portanto, essa estrela que parece que está aqui,
na verdade, desculpa, essa esteira que na realidade está aqui, me parece que vai estar aqui. É como uma nuvem, né? Parece que a chuva veio da frente porque ele estava correndo para cá. Aqui também, por causa da velocidade da Terra, parece que a luz veio daqui. Então, isso significa que, no caso da aberração, o Bradley, 1728, então, 1728, ele conseguiu, então, lá, certo que nós vamos ver depois, mas a posição de qualquer estrela pode ser dada em função de duas coordenadas aqui, que depois nós vamos falar, e que se eu fizer um gráfico das coordenadas de uma estrela aqui no plano, eu verifico que uma determinada estrela, em específico essa daqui, Gama, da constelação do Dragão, em 1700, a estrela estava nessa posição, então tinha essa ascensão reta e essa declinação, quer dizer, tinha esse X e esse Y, por enquanto eu vou chamar assim. Aí, conforme o tempo foi passando, depois de um ano, a posição da estrela estava aqui, depois de mais um ano, a posição da estrela estava aqui. Ou seja, ele verificou que a cada ano que passava, a estrela fazia uma voltinha no céu e voltava mais ou menos na mesma posição. Mais ou menos. Mais ou menos, porque eles mais ou menos a gente vai ver já. Então, o que ele verificou é que isso daqui acontecia para essa estrela, é interessante. Bom, essa estrela faz esse movimento no céu, né? E período de um ano, coincidência. Aí ele observou outra estrela, fazia um outro movimento maluco, período de um ano. Observou outra estrela, mesma coisa, sempre período de um ano. Bom, aí é coincidência demais. Será que todas as estrelas lá no céu fazem um movimentinho maluco lá no céu, sempre com um período igual a um ano? Não, aí, quando a coincidência é demais, a gente tem que desconfiar. Foi então que ele imaginou que, na verdade, não é a estrela que está fazendo aquele movimento, mas é a Terra. Então o que acontece? Está aqui o Sol, está aqui aquela estrela. Se a Terra estivesse parada, se a Terra estivesse parada, eu iria ver a estrela naquela posição. Mas a Terra está com esse movimento. Então lembra que quando eu corria para lá, eu ficava molhado aqui na frente, parecendo que a chuva vinha daqui. Ué, aqui, se eu estou correndo para cá, é porque vai me parecer que a chuva vem daqui. Só que não é chuva, é a luz. Então, a luz vai parecer que vem daqui. Portanto, a estrela, ao invés de estar aqui, me parece mais para cá. A estrela sempre parece deslocada na direção da minha velocidade. Quando eu estiver nesta posição, indo para lá, essa estrela vai parecer que foi para lá. Estou correndo para lá, a estrela parece que está para lá. Quando estiver nessa outra posição, indo para lá, a estrela vai parecer para lá. Quando estiver aqui, vindo para cá, a estrela vai parecer para cá. De modo que, pelo fato de a Terra ficar girando aqui em volta do Sol, eu tenho a impressão que essa estrela aqui fica fazendo esse movimento aqui no céu. Com um período de um ano. E se eu fizer a mesma experiência para uma outra estrela qualquer, vou fazer a mesma descoberta, com o mesmo período de um ano. Então, essa foi a prova definitiva de que a Terra tem movimento em torno do Sol. Então, pensei que o movimento de translação só foi descoberto, foi explicado em 1700 e qualquer coisa. Bom, como resumão, quem estava certo? Os heliocentristas. Então, os heliocentristas estavam certos, só que, bom, na antiguidade, o geocentrismo era mais fácil de explicar, as evidências eram mais a favor do geocentrismo. Os geocentristas, né, não conseguiam acreditar que a Terra estivesse se movimentando, porque se ele achava, né, que se estivesse se movimentando, eles deveriam poder perceber isso. Percebiam. E os conhecimentos matemáticos e a precisão dos instrumentos observacionais da época não permitiam a inferência de que realmente quem se movimentava era a Terra e não o Sol. Bom, agora, o Galileu, a primeira pá de cal no sistema geocêntrico puro, o Galileu deu quando descobriu que os satélites de Júpiter giravam em torno de Júpiter e não da Terra. Mas aí o Galileu ainda descobriu
mais um pouquinho para jogar mais cal ainda em cima do sistema geocêntrico. Então, na época, lembra que o Ptolomeu, que era a teoria mais aceita, era de que estava aqui a Terra, o Sol, tinha uma barra girando a Terra e o Sol, e Mercúrio e Vênus giravam em torno de um centro fictício. Para nós é fictício, para eles estava na barra fixa que girava, que ligava a Terra com o Sol. Mas vamos supor então que aqui estivesse o planeta. Já naquela época, eles faziam uma distinção entre planeta. Percebe que a primeira distinção é que o planeta se movimentava com as nossas estrelas. Mas a segunda distinção que eles perceberam é que os planetas só refletem a luz que recebem de uma estrela. Então, imagina que Vênus girasse aqui em torno desse ponto. Quando Vênus estivesse nessa posição aqui, olha lá, o Sol ilumina esse pedaço aqui de Vênus, mas aqui da Terra, a maior parte de Vênus não está iluminada, só tem um pedacinho iluminado, de modo que Vênus eu vejo assim. Deveria ver assim. Aí na posição 2, o Sol está iluminando essa metade, aqui essa metade eu não consigo enxergar, mas ele está iluminando um pouquinho mais, tá? Aí conforme Vênus vem vindo para cá, cada vez eu vejo menos iluminado. Até que chega uma hora que percebe que quando estiver aqui assim, nessa posição aqui, bom, não dá para ver Vênus. Por quê? Ué, Vênus está iluminado lá de cá, eu estou olhando daqui, não dá para ver Vênus. Aí conforme Vênus vem para cá, bom, vai ficando cada vez mais, entendeu? Mas não muda muito o brilho, muda um pouquinho, mas não muito. E quando Vênus está aqui, outra vez não dá para enxergar, porque está iluminado lá de cá e não do lado de cá. Então que Vênus tem fases. O problema é que naquela época não dava para ver essas fases. Por que não dava para ver? Porque não tinha instrumento que permitisse ver isso. Aí veio o Galileu. Botou o telescopinho dele para olhar Vênus e verificou que Vênus tinha fases. Só que as fases de Vênus diferiam daquilo que isso sugeria. Para explicar isso daqui, porque, por exemplo, aqui Vênus está com fase cheia. Esse Vênus aqui está com fase cheia, nunca Vênus vai ficar totalmente iluminado nesse processo. Tem que ter um outro processo, um outro sistema. E esse outro sistema era o sistema geocêntrico. O sistema heliocêntrico. Por quê? Porque com o sistema heliocêntrico, olha lá, quando Vênus está aqui, a luz do Sol bate aqui da Terra eu só vejo um pedacinho iluminado. Legal. Aí Vênus vem vindo para cá, como está aqui, olha, o Sol vai estar iluminado, metade iluminada. Aí o Sol, a Vênus vem vindo para cá, pensei que quando ele está aqui assim, ele vai estar completamente iluminado. É claro que quando ele estiver atrás do Sol, eu não vou enxergar, tá bom, tudo bem. Aí Vênus vem para cá, ó, outra vez, vou estar vendo que assim para frente. Quer dizer, eu consigo, o Galileu conseguiu ver as fases de Vênus e explicar o motivo daquelas fases. E esse motivo não funcionava. Então, com isso, outra vez ele conseguiu mostrar que Vênus com certeza gira em torno do Sol. E aqui é um exemplo também. Bom, isso aqui são fotos. Então, percebe que o Vênus aqui está com uma fase bem pequenininha, né? Digamos assim, quase Vênus novo. Aí ele vai explicando, olha, percebe que Vênus nunca vai estar assim, muito iluminado, mas até que está vendo, ele está bem iluminadinho aqui assim. Então, dá para ver, dá para perceber isso aqui. Bom, então, aquilo que nós já tínhamos visto do satélite de Júpiter. Então, tem Júpiter e tem aqui os 4 satélites grandes de Júpiter. O Io, na ordem de distância, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Você fala, isso não é ordem de distância, é que aí eles estão girando em volta do outro, então dependendo da posição, eu vejo mais perto ou mais longe de Júpiter.
Então é aquilo que nós tínhamos visto lá, que Júpiter mudava de posição, fez as anotações, o Galileu fez as anotações, sugeriu então que Júpiter estava no centro e essas coisas girando lá em volta. Portanto, o satélite gira em torno de Júpiter e não da Terra. Conclusão: sistema geocêntrico morreu. É um sistema geocêntrico puro, morreu. Tem coisa que não gira em volta da Terra. Mas pensei que a morte do sistema geocêntrico não significa o nascimento do heliocentrismo. Porque percebe que tem coisas que não giram em volta da Terra, em volta do Sol. Tem coisas que não giram em volta da Terra. E tem coisas que giram em volta de Júpiter. Então, a única coisa que a gente pode dizer é que o geocentrismo puro morreu. Mas o heliocentrismo ainda não nasceu. Só com a prova da translação da Terra, percebe, em 1728, que nós acabamos de ver, através então da aberração, é que se conseguiu provar a translação da Terra. E a rotação, lembra que só 150 anos depois, 130 anos depois. Então, quer dizer, primeiro se provou a translação, só depois a rotação da Terra. Aliás, a rotação da Terra foi a coisa mais difícil de ser explicada. Todos os outros movimentos que a Terra tem foram comprovados antes do movimento de rotação. Bom, aí então, de 1789 para frente, começa a astronomia moderna. E aí, nós temos que passar para outra fase. Vamos ver se eu acho aqui. Deixa aí, pelo menos ele te ama tanto, que gosta tanto até do teu micro que deu um chute. É aula assim. É que eu uso o mouse com a mão esquerda, então com a mão direita para mim é. Mas está ótimo, só trocar. Está ótimo, está ótimo. Muito bom. Então, uma vez obtida a estrutura do mundo, vamos ver como é que os antigos começaram a medir o mundo. Então, a primeira medida que eles conseguiram fazer foi a determinação do raio da Terra. Então, como é que eles determinaram o raio da Terra? Isso foi feito por um grego, ele era grego e egípcio também, Eratóstenes. No século IV a.C. Então, no século IV a.C., não já se sabia que a Terra era redonda, mas inclusive já se sabia o tamanho do raio da Terra. Então, aqui no Egito, tem duas cidades aqui. Cairo, tem outras cidades, mas a que interessa para a gente. Alexandria e Siena. Siena atualmente se chama Assuã. Então, duas cidades, Alexandria e Siena. Muito bem. O nosso amigo Eratóstenes, ele quis determinar o raio da Terra. E para isso, ele começou a fazer algumas hipóteses. E uma das hipóteses foi a seguinte: olha, quando eu tenho uma fonte de luz aqui, perto da parede, se eu coloco a minha mão aqui, a minha sombra parece grande, a sombra da minha mão parece grandona quando projetada na parede. Se essa fonte de luz for um pouquinho mais longe, se eu puser a minha mão no mesmo lugar, a sombra já não vai ser tão grande. E se eu imaginar que essa fonte luminosa está suficientemente distante para que os raios de luz cheguem basicamente paralelos uns aos outros, a imagem projetada tem o mesmo tamanho da minha mão. Então, o que ele dizia é que a sombra está em verdadeira grandeza, desde que a fonte possa ser considerada no infinito.
E fazendo essa experiência direto, né? Ia lá em algum lugar, colocava a mão ao meio-dia e verificava que a sombra tinha o mesmo tamanho da mão. Punha a mão mais para cima, a sombra tinha o mesmo tamanho da mão. Punha a mão mais, o mesmo tamanho da mão. Mas ele achou que os raios do Sol vêm basicamente paralelos um ao outro. Ou seja, o Sol está tão longe que os raios vêm em paralelo ao outro. Então, isso foi o que ele imaginou. Então, vamos começar em Siena. Em Siena tem um poço. Nesse poço tem uma característica muito interessante. Uma vez por ano, e só uma vez por ano, ao meio-dia, quando alguém olha aqui, consegue ver o sol refletido nas águas do poço. Então, a água fica um espelho, o plano horizontal, a luz do sol bate e reflete. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, e a luz volta sobre basicamente ela mesma. Em Alexandria, onde o Eratóstenes trabalhava, não tinha um poço desse jeito. Mas tinha um obelisco na praça. E no dia em que ele sabia que em Siena a luz do sol estava incidindo perpendicularmente ao chão, em Alexandria, o obelisco, ao meio-dia, projetava uma sombra. Ou seja, a luz do sol não estava batendo diretamente em cima do obelisco. Ele conseguia medir esses ângulos envolvidos. Então, o que ele imaginou é o seguinte: se a Terra for esférica, que o Pitágoras já tinha falado há mais de 200 anos atrás, então, se a Terra for esférica, imagina que ela tem um certo raio. Aqui está Alexandria e aqui está Siena. Aqui está o poço de Siena, ligeiramente exagerado, e aqui está o obelisco também, ligeiramente exagerado. No dia em que a experiência é feita em Siena e Alexandria, vem vindo raios de sol paralelos uns aos outros, pela experiência que ele fez da mão. Aqui em Siena, os raios de sol batem, refletem a água do poço e sobem. Pensei que se não tivesse o fundo aqui, esses raios de sol iriam passar pelo centro da Terra. O obelisco, bom, ele está perpendicular ao chão, ele está falando que esta vertical aqui passaria pelo centro da Terra. Só que aqui em Alexandria, ele verificava que os raios de sol batiam aqui com um certo ângulo aqui. Um ângulo de 7,2 graus. Então, o que ele imaginou foi o seguinte: ó. A Terra tem 360 graus. 360 graus corresponde a um perímetro de 2 πr. Pensa que não era exatamente assim que eles faziam, né? Mas eles sabiam que existia uma relação direta entre o diâmetro da circunferência e o seu perímetro. E o π, que era a relação entre esse comprimento e o diâmetro, era alguma coisa que eles não sabiam exatamente quanto valia. Mas eles adotavam lá um valor, na época em fração decimal, em fração ordinária, né? Porque eles não conheciam os números decimais naquela época. Então, eles adotavam que o π valia mais ou menos 22 sétimos. Se você dividir em 22%, dá mais ou menos 3,14, que é um valor mais ou menos adotado do π. Então, 360 graus corresponde ao perímetro da circunferência, perímetro da Terra. Este ângulo θ, porque pensar que este ângulo aqui, este aqui são iguais, né? Eu tenho aqui duas paralelas, cortadas por essa transversal, então esse ângulo e esse aqui são ângulos correspondentes, portanto são iguais. Esse ângulo é θ também. Então, o comprimento L corresponde ao ângulo θ, sendo que o ângulo θ mediu 7,2 graus. De modo que, se ele souber, então isso ele conhece, se ele soubesse a distância entre Siena e Alexandria, por regra de 3, sai o raio da Terra. Só que ele não sabia essa distância daquele. Dizem que ele contratou um carroceiro, e esse carroceiro
teve a incumbência de ir de Alexandria até Siena, contando o número de vezes que o sininho tocou. Então, tinha um pino aqui assim e um sininho preso à carroceria. Cada vez que a roda dava uma volta, batia aqui no sino e tocava o sino. Tlim, tlim. Ele foi contratado para contar o número de vezes que o sininho tocou. Dizem as más línguas que o carroceiro não sabia contar. Então, ele fez aquilo que a gente espera que fazia. Tlim, pauzinho, tlim, pauzinho, tlim, pauzinho, tlim, pauzinho, tlim, pauzinho, tlim, pauzinho. E ele foi contando assim, haja papiro. Aparentemente foi isso que ele fez. E o problema é que não bastava ele vir daqui até aqui. Não tinha celular, lembra? Coisa incrível, né? Imagina um mundo sem celular. Não tinha. Então ele tinha que voltar. Então ele teve que contar na ida e na volta. Bom, para vocês terem ideia, a distância é 800 quilômetros. Então imagina andar de carroça por um caminho que não tinha estrada, não tinha, né? Andar um caminho de 800 km de ir, mais 800 km para voltar, contando o número de vezes que aquele maldito sininho tocou. Bom, enfim, como ele sabia qual era o comprimento da roda, o perímetro da roda, ele soube então calcular essa distância, em função do número de vezes que o sininho tocou, entrou com esse comprimento aqui e achou o raio da Terra. E o raio que ele achou é aquilo que nós vemos hoje ser o real, com cerca de 15% de erro. Então, percebe que um instrumental extremamente simples, de pouquíssima precisão, ele conseguiu determinar pela primeira vez o raio da Terra. E esse raio vigorou, por incrível que pareça, durante quase 2000 anos. Tanto é que uma vez, quando Newton estava fazendo a experiência para determinar qual era a constante da gravitação universal, ele precisou de um valor da massa da Terra que foi obtida por um padre francês que utilizou este raio que o Eratóstenes tinha descoberto, tinha calculado há 2000 anos atrás. Aí não deu certo. Aí o Newton teve que achar um novo processo que acabou fazendo com que ele não precisasse da massa da Terra para determinar o valor da constante da gravitação. Muito bom. Então, o raio que nós sabemos hoje é alguma coisa próxima a 6.378 km. Bom, um dos instrumentos que eles utilizavam para fazer as observações celestes era o astrolábio. O astrolábio era o quê? Era um círculo graduado. E aqui tinha uma régua. Então eles seguravam esse círculo, de tal forma que ele ficasse em uma certa posição, olhavam pela régua aqui para o astro desejado e verificavam qual era a graduação do círculo com relação ao referencial que eles adotavam. Depois eles melhoraram isso, né? Os astrolábios melhoraram com a precisão, mas basicamente o astrolábio é o seguinte. Pois não? O experimento do raio da Terra, ele tem que ser feito no solstício de inverno? Então, ele fez, no caso, no solstício de verão. De verão. Ele fez a experiência no solstício de verão, porque era, no caso, Siena, aquela cidade bem ao sul, era a cidade que estava naquilo que hoje a gente chama de trópico de Câncer. Então tinha que ser feito naquela data. Por exemplo, no nosso caso aqui, Paulo, a gente está um pouquinho para estar mais perto do Equador, né? 20 e pouco, né? 22 e pouco. Então. Aqui em Paulo a gente poderia fazer a experiência em 2 dias diferentes do ano. Um dia em que o sol está chegando perto do solstício de verão e depois no outro dia que ele está indo embora. No próprio solstício não funcionaria esse tempo. Muito bom. Então essa é uma experiência que vocês, para quem dá aula, pode pedir para os seus alunos fazerem. Pega um canudinho de refrigerante, pega uma meia circunferência feita de cartolina, por exemplo, cola lá. Aí põe um barbantinho aqui com uma borrachinha presa, um peso qualquer. E faz a graduação aqui colocando zero aqui assim. De tal forma que quando você quiser olhar para alguma coisa, você olha para lá
o barbante vai ficar na vertical e ele vai medir esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo que o ato forma no horizonte. Então, basicamente, um astrolabe é isso. É isso que eles usavam antigamente, claro que nem com canudinho, nem com papelão, mas feito de materiais de boa qualidade para fazer. Um outro instrumento que eles usavam era a palestilha. A palestilha era o seguinte, era uma régua graduada e aqui tinha um disco. De tal forma que eles olhavam para o horizonte aqui assim,